Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Essa aula de hoje vai ser sobre a correção das atividades que a gente fez de quantidade de calor, calor específico e capacidade térmica. O primeiro exercício que eu coloquei de quantidade de calor foi dia 28/7 e aí depois eu repeti o mesmo tema na semana do dia 18/8, depois do conselho de classe, tá? Então, eu tô com o Classroom aqui aberto para ler com vocês a questão para a gente corrigir. Eu vou tentar ser bem rápida para o vídeo não ficar tão carregado assim. Então, determine a quantidade de calor que precisa ser fornecida para elevar a temperatura de 20 para 70. Vocês se lembram que nós combinamos que toda vez que tinha que ter ΔT, era para a gente fazer a conta separada. ΔT é igual T final menos T inicial. Então, ó, é 70 menos 20, que é 50. Eu jogo 50 na fórmula. A minha fórmula é Q igual M vezes C vezes ΔT. A fórmula não pode mudar, tá bom? O que muda é a pergunta, se precisar mudar. Aí, fala assim, que é uma substância que tem 3 quilos. E eu coloquei na aula para vocês que a gente usa em gramas, ou seja, 3 quilos são 3.000 gramas. O calor específico dessa substância que é inventada é 0,6, você coloca o 0,6 aqui quando você faz a conta da 90.000 calorias. Eu fiz a conta aqui no caderno, quem quiser dar um print, anotar para conferir depois do primeiro e do segundo, tá bom? Então, vamos voltar lá no segundo exercício. Um corpo de 3 quilos, 3 quilos de novo. Então, 3.000 gramas, né? Tá perdendo 50.000 calorias, então o valor fica negativo, tá certo? Durante 15 minutos, isso não interfere no exercício. Sabendo que seu calor específico é 0,75, calcule o ΔT. Bom, se está perdendo caloria, obrigatoriamente o ΔT, a variação de temperatura tem que ser negativa. Isso quer dizer que a temperatura está caindo, né? Então, quando eu faço essa conta, 3.000 vezes 0,75 é 2.250, passa para o lado de cá, dividindo, isso vai dar 22,22 graus Celsius. Como a temperatura está caindo, obrigatoriamente o sinal negativo. Então, vamos falar aqui. Quantidade de calor pode ser negativa. Massa nunca será negativa. Calor específico tabelado de cada substância nunca será negativo. Variação de temperatura também pode ser negativa. Então, o que pode ser negativo? Q e ΔT, tudo bem? Porque você está perdendo caloria. Aí eu vou trocar aqui no Classroom para a próxima atividade, que é essa que eu coloquei aqui, do dia 18. Vamos lá. Eu vou abrir aqui para eu ler o enunciado com vocês. Então, vamos lá. Essa era aquela que tinha 4 exercícios, era maior. Judiei um pouco de vocês. Vamos lá, então. Pegar a caneta vermelha aqui para a gente ir acompanhando. Eu tenho, de novo, sempre a mesma fórmula, que é igual a MC vezes ΔT. Quais as informações eu tenho no exercício? Determine a quantidade de calor, determine o quê? Para elevar uma temperatura de 30 para 70. Então, de novo, ΔT é igual temperatura final menos temperatura inicial, não vai mudar nunca. Isso me deu 40, eu coloco aqui 40 no ΔT. A massa, 6 quilos, portanto, 6.000. E o calor específico, 0,5. O calor específico, esse C pequenininho, o valor é sempre pequeno. Geralmente 0, algum valor, sempre bem pequenininho, tá bom? Quando eu faço essa conta, 6.000 vezes 0,5 vezes 40 dá 120.000 calorias. Nos exercícios, ó, aqui eu fiz também a conta. Eu vou filmar aqui para vocês, aí vocês pausam o vídeo conforme o exercício que vocês quiserem ver, tá aqui, tá bom? Esse é o outro. Então, teve gente que entrou em contato comigo
e falou assim: professora, nossa, o que pode dar tão alto assim, aquele lá que o valor dá bem alto? Vocês devem se lembrar. E o que eu falei para vocês? Que sim, pode ser. Quando nós fazemos dieta alimentar, ou porque precisamos emagrecer, ou porque tem algum problema de saúde envolvido e existe uma dieta alimentar, a gente conta as calorias. Lembram disso? É exatamente a mesma caloria que eu estou me referindo. Essa caloria ela é muito pequena. Na verdade, nós trabalhamos com quilocaloria, que é 1000 vezes maior, tá bom? Então, por isso que o valor sempre vai dar muito alto. Se a gente tivesse em sala, todos os exercícios que a gente está fazendo, eu ia ajudar vocês a trocarem de caloria para quilocaloria, para entender um pouco melhor, comparar com os alimentos e tal. Mas a distância realmente fica bem confuso. Então, eu entendo quando vocês têm dúvida. A questão é que vocês precisam entrar em contato comigo. Pouquíssimos alunos entram em contato comigo. Então, vocês precisam me perguntar, combinado? Vamos ao terceiro exercício. Terceiro nada, segundo. Ó, eu acelerando. Igualzinho na sala. Um corpo de 3 quilos, ó, de novo, 3.000 gramas, tá? Perdendo 75.000 calorias. Ah, eu já tô contando que vai ser negativo, tá? Perdendo, tá bom? Então, vamos lá. Durante 15 minutos. De novo, não vale nada esse durante 15 minutos. Sabendo que seu calor específico é 0,75, calcule a diferença de temperatura. Então, o que eu falei para vocês? Que quando perde caloria, o ΔT será negativo. Então, como eu já filmei a conta para vocês, eu não vou filmar de novo, para tentar ser um pouco breve. Eu vou fazer 3.000 vezes 0,75, que deu 2.250, passo para o lado de lá e faço os 75.000 dividido por ele. Portanto, o resultado me deu 33,33, esqueci de escrever aqui. Estão vendo? Eu faço igualzinho vocês, eu erro, eu esqueço, e como eu tô fazendo o vídeo a caneta para ficar melhor para vocês enxergarem, vai ter algum erro na escrita, tá bom? Isso não tem o menor problema, é só a gente voltar e consertar. Vamos lá, exercício 3. Qual será a quantidade de calor, a pergunta é o quê? Que precisa ser retirada para diminuir a temperatura, diminuir de 100 para 25. Então, temperatura final 25, temperatura inicial 100. Porque lembrem-se, é sempre temperatura final menos temperatura inicial. Por isso que o valor dá negativo, porque ficou a menor primeiro, tá certo? Então, eu venho aqui e coloco o negativo, portanto, o meu Q será negativo. É isso que eu falei na segunda lição, que vocês não prestaram atenção na explicação, porque vai aparecer sim valor negativo, tá bom? Bom, aqui já me deu em gramas, era um pedaço pequeno, né? Só 800 gramas. O calor específico 0,6. Quando eu multipliquei todo mundo, me deu menos 36.000 calorias, valor até que baixo. Ok, o último exercício é aquele que deu bem alto valor. O que eu tenho? 50 quilos de um metal. Então, metal, a gente aquece muito ele, né? E mesmo assim, não chegamos na temperatura de fusão. Eu inventei esse exercício que ele estava em 500 graus. Isso, para um metal é pouco. Então, eu diminuí de 500 para 20. Aqui eu fiz a conta inversa, seria 20 menos 500, né? Seria aqui, para vocês entenderem bem. Porque o ΔT é o TF menos o TI. O que eu faço? Eu coloco o maior em cima para fazer a conta e ponho o negativo, que é exatamente a mesma coisa matematicamente falando. Bom, a massa é 50.000 gramas, porque são 50 quilos. O calor específico é 0,22,
e o ΔT é menos 480. Quando eu multipliquei tudo isso, o resultado deu 5.280.000 calorias. E é isso mesmo, porque eu tô falando de um metal e eu tô falando de 50 quilos desse metal. Então, o valor é alto mesmo. Continuando aqui a nossa correção, eu vou tentar fazer em um vídeo só. Tô tentando ser bem breve para vocês. Nós temos atividade de calor específico. Gente, quando a gente acostuma com a fórmula, com a atividade, passa a ser tudo a mesma coisa. Ó, vê que eu errei aqui e risquei. Igualzinho vocês. Então, não precisa ficar constrangido quando erra. Todo mundo erra. Calor específico foi dia 25 de agosto, ok? O que eu falei da fórmula para vocês? Sempre a mesma. A fórmula não muda, o que muda é a pergunta. Eu tenho 132 calorias, que é o quê? Eu tenho 1 quilo, não, 132 quilocalorias. Ó, esse exercício aqui, ele era assim. 132 quilocalorias e 1 quilo, tá? Aqui eu coloquei 132 mil e aqui eu coloquei 1.000. Se eu não tivesse colocado, daria certo do mesmo jeito, porque eu posso cancelar os zeros, porque eles estão de lados opostos aqui do igual. Vezes o C vezes 600. O 600, aqui ficou 1, né? Então, 1 é a mesma coisa. O 600 passa para lá dividindo. Vocês se lembram que eu comentei na correção agora do primeiro exercício que o C é sempre pequeno, 0, nananã? Então, professora, se eu colocasse 600 dividido por 132, o valor ia ficar alto, então eu ia saber que o resultado estava errado, ok? Então, vamos lá. O segundo, tentando ser breve. No processo de resfriamento, é muito comum a gente utilizar água. Então, eu utilizei 1 tonelada de água. Então, vamos lá. Aqui a questão é a transformação. Tem que prestar atenção porque a gente erra mesmo. 1 tonelada é 1.000 quilos, que a gente tem que fazer mais 1.000 para transformar em gramas, porque a massa tem 100 gramas. Então, é 1.000 para o quilo e 1.000 para o grama. Por isso fica 1 milhão. 70.000 já é um número alto, mas era quilocaloria. Quilocaloria tem que ter mais 1.000 para virar a caloria. Então virou 70 milhões. Isso aqui, pessoal, quando eu cancelo todos os zeros, 6 zeros de cada lado, putz, fica 71 desse lado. E aí, ai, eu fiz errado aqui. Não é que eu fiz errado, eu esqueci de colocar uma informação. Esse C é da água. E a água, o calor específico é 1. Então, eu só esqueci de colocar uma informação. Como que podem ficar 2 letras e eu já colocar o resultado? Me desculpem. Aqui é 1, tá dando pra ver, né? Eu vou colocar com a caneta preta, pra ficar mais óbvio. Aqui é 1, tá bom? Então, fica 70, a conta já tá pronta, nem teve cálculo. O ΔT é 70 graus Celsius, tá certo? Vamos para a capacidade térmica. Capacidade térmica muda só um pouquinho a fórmula. Tô abrindo aqui o formulário pra gente chegar nas perguntas aqui. Capacidade térmica, ó, eu errando de novo. Cortei o 0 na linha errada e eu ia explicar, não ia dar nada em nada. Ó, a capacidade térmica a gente estudou dia 8/9, tá bom? Então, primeiro exercício dela. Como que é a fórmula? C é igual a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Muito simples. Então, o primeiro exercício, perde 300 calorias. Perde 300 calorias. Se perde 300 calorias é porque o ΔT é negativo. Se o ΔT também é negativo, é porque a capacidade térmica não pode ser negativa, porque vai ficar negativo, negativo, vão se cancelar, fica positivo, ok? 300 dividido por 50, essa é a difícil conta.
Então é isso que eu falo para vocês. Dúvidas, vocês precisam me perguntar, né? Porque quando eu cancelei o zero, que divisão foi essa? 30 dividido por 5. É claro que vocês sabem fazer essa conta. A dificuldade de vocês é aqui, é na interpretação do começo, que é a parte de física. Eu compreendo que tá difícil sem eu estar junto com vocês, mas a gente precisa tentar continuar estudando à medida do que a gente consegue. Segundo exercício, qual é a variação de temperatura? Então vejam, a fórmula não muda. Capacidade térmica igual quantidade de calor dividido pelo ΔT. Agora eu quero saber o que é o ΔT. Quando a capacidade térmica é 3 e ele recebeu 750 calorias, que vai no lugar do quê? Então o que eu vou fazer? Vou passar o ΔT para lá multiplicando. 3 vezes ΔT é igual a 750. Volta o 3 dividindo. ΔT é igual a 750 dividido por 3. Conta facílima. 250 graus Celsius. Então, eu quis fazer essa correção com vocês, mesmo breve, para tentar ajudar um pouquinho, porque a próxima atividade da semana que vem vai ser misturando essas 3 fórmulas. Eu vou dar exercício que pode usar 2 fórmulas, vocês vão entender melhor porque eu vou fazer uma outra aula explicando semana que vem, tá bom? O formulário dessa semana, hoje é dia 15 de setembro, vai ser pequeno, vai ser um pouco melhor. Vocês vão entrar lá e vão observar, tá bom? Se cuidem e se tiverem dúvida, me procurem e a gente conversa, combinado? Obrigada, até a próxima aula.